Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 8:34. Como eu expliquei para os irmãos no domingo passado, nós estamos numa exposição do Evangelho de Marcos e chegamos no capítulo 8, versículo 34, que fala sobre o chamado radical de Jesus para a igreja, o chamado de Jesus para todos nós. Estamos pegando esse versículo e o que nós temos também exposto em Atos 2, de 41 a 47, e fazendo então uma série de mensagens sobre os princípios que envolvem a igreja, ou sobre aquilo que Deus deseja encontrar na sua igreja, na igreja que Ele estabeleceu quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra. E hoje nós vamos compartilhar sobre o tema Igreja Radicalmente Missional. Igreja radicalmente missional. No domingo passado falamos sobre uma igreja relacional e hoje vamos falar sobre uma igreja missional. Acompanhe então primeiro Marcos 8:34, que diz assim: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E agora Atos 2, de 41 a 47, também será projetado ali para que você possa acompanhar na mesma versão. Atos 2, de 41 a 47. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quando nós pensamos sobre igreja, sobre a atuação da igreja no mundo, sobre o ministério da igreja, sobre aquilo que a igreja deve fazer, algo vem sempre à nossa mente, que é no que se refere às estratégias. O que nós vamos fazer, de que forma vamos fazer, com que recursos vamos fazer, para alcançar determinado objetivo, para alcançar determinado resultado que nós esperamos. Uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que nós temos como igreja, é que muitas vezes, antes de estabelecermos as bases, antes de estabelecermos aquilo que é principal, que é essencial, nós queremos partir logo para o resultado. No texto que nós lemos aqui em Atos 2, de 41 a 47, nós percebemos que aquela igreja, aquele povo que foi chamado por Jesus, estava reunido, fazia muitas coisas em conjunto, eles oravam, eles compartilhavam o pão, eles se dedicavam ao estudo da palavra, eles vendiam suas propriedades para suprir a necessidade daqueles que precisavam, e apenas no finalzinho do verso 47, nós encontramos o que Deus fazia, que era acrescentar as pessoas. Muitas vezes como igreja, no desejo de ver as coisas acontecerem, de termos os resultados, nós queremos pular etapas e ir lá para o final. Isso acontece com a nossa vida também pessoal, isso acontece com o nosso dia a dia. Muitas vezes nós almejamos um resultado, somos sinceros naquela busca, nos dedicamos àquilo, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço do processo, do meio, e já queremos ir logo para o fim. Antes de pensar então em estratégias, nós precisamos começar a entender qual é o propósito de Deus para a vida da igreja. Por que Deus, afinal de contas, estabeleceu a sua igreja? Por que Jesus Cristo um dia disse para a igreja o seguinte: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra você? Por que Jesus prometeu o Espírito Santo, que realmente veio, como nós encontramos lá em Atos, para capacitar a igreja para cumprir a obra?
Porque, como nós lemos lá em 1 Pedro, nós somos chamados das trevas para anunciar as virtudes da luz, ou daquele que é a luz, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma expressão que tem sido retomada nos últimos tempos e que ficou esquecida ao longo da história, e eu acredito que você já tenha escutado a expressão Missio Dei. Já ouviram falar sobre isso? Missio Dei é uma expressão latina que significa missão de Deus, ou a missão de Deus. Um dos primeiros teólogos a usarem essa expressão foi Karl Barth, numa conferência missionária na Alemanha em 1932. E esse teólogo, então, que até hoje tem os seus ensinamentos um pouco questionados, ele disse o seguinte, que a missão é, na verdade, a atuação de Deus no mundo, ou aquilo que Deus realiza no mundo, ou pretende realizar, que decorre da sua natureza e propósito. Então, esse autor, assim como outros teólogos, eles começam a dizer o seguinte, que Deus tem uma missão nesse mundo. Deus estabelece, com base na sua natureza, no seu propósito, aquilo que Ele deseja realizar na humanidade. E aí nós chegamos então à conclusão de que, tendo como fundamento o seu amor e a sua graça, a missão de Deus é restaurar a sua glória na criação, perdida com a queda do Éden. Quando nós olhamos para o nosso Deus, quando nós olhamos para a natureza de Deus e percebemos que Deus é um Deus de amor e de graça, quando nós começamos a pensar que nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança lá no Éden, para refletir a glória de Deus, para povoar a terra com a glória de Deus, para espalhar a glória de Deus pela terra, e quando nós começamos a pensar que com a queda, essa imagem de Deus foi corrompida, e não apenas a imagem de Deus em nós, mas toda a boa criação de Deus foi corrompida por causa da queda, nós começamos a perceber então que desde muito antes da igreja, lá no Éden, Deus já havia manifestado o seu propósito de um dia restaurar essa glória em toda a humanidade na criação que foi perdida com a queda. O grande propósito de Deus então, a grande missão de Deus é restaurar a sua glória, principalmente na humanidade, em cada um de nós. O propósito de Deus é que você um dia chegue à plena semelhança de Jesus Cristo, não com a divindade de Jesus, mas com o caráter de Jesus, com a visão de Jesus, com a perfeição de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala sobre isso. E quando nós pensamos então sobre a missão de Deus, sobre a Missio Dei, nós percebemos que o primeiro e grande missionário da história foi o próprio Deus. Já pararam para pensar nisso? Que o primeiro e grande missionário da história foi Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa de descer do céu e ir ao encontro da humanidade perdida. Esse ato de Jesus Cristo, de deixar a sua glória, vir como homem, é o maior ato missionário da história da humanidade. Ninguém consegue chegar aos pés disso. Ninguém consegue então equiparar a essa iniciativa de Deus deixar a sua glória e vir como homem para restaurar a glória perdida da humanidade. Quando nós falamos então sobre a missão de Deus, eu preciso ainda usar alguns minutos para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Nós entendemos então que a missão de Deus não está ligada à eclesiologia. Dentro do ramo da teologia, eclesiologia é o estudo ou a doutrina da igreja. Quando nós falamos também sobre a missão de Deus, essa missão de Deus, embora envolva a salvação, a regeneração, a restauração do ser humano, ela também não está ligada à soteriologia, que é a doutrina da salvação. A missão de Deus está ligada à própria doutrina de Deus, que é a teontologia, porque Deus é o fundamento, a base, Deus é o ponto de partida e o ponto final da sua missão. É Ele quem estabeleceu as bases, foi Ele quem determinou o que seria feito, foi Ele quem disse
o que Ele gostaria de fazer. E queridos, essa percepção acaba sendo fundamental para nós, porque ela, a partir desse momento, ela norteia a existência e a atuação de Deus. Vamos parar para pensar. Paulo nos diz que nós somos cooperadores de Deus, não é isso que ele afirma? Nós somos cooperadores de Deus. Jesus, antes de ir para a glória, ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez. Jesus disse que a sua igreja seria continuadora da sua obra, da sua missão na terra. Então nós só conseguimos falar sobre missão da igreja, sobre propósito da existência da igreja, quando nós entendemos qual é a missão de Deus, que é restaurar, como já disse, a sua glória que foi perdida, a sua glória na humanidade que foi perdida com a queda. Precisamos entender que a missão que a igreja desenvolve no mundo não depende dela, não pertence a ela, nem surgiu por interesse dela. A missão que nós desempenhamos no mundo, aquilo que nós fazemos no mundo, o propósito da igreja no mundo, não depende da igreja, não partiu da igreja, não está muitas vezes de acordo com o interesse da igreja, nem é feita pela igreja, mas é feita por Deus, através da igreja. Nós, como igreja de Jesus Cristo, nós somos apenas cooperadores da missão de Deus de restaurar a sua glória no mundo. Guardem essa frase. Não é a igreja que tem uma missão na terra, é o Deus da missão que tem uma igreja na terra. Vou repetir. Não é a igreja que tem uma missão na terra, é o Deus da missão que tem uma igreja na terra. Deus é o ponto de partida e o alvo da missão. O plano de salvação existe muito antes da igreja. Muito antes de Jesus vir ao mundo como homem, lá no Éden, Deus já havia prometido que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. A redenção, o propósito de Deus de salvar a humanidade, existe muito antes de nós. Daí então começam a surgir alguns termos que nós usamos, e um dos termos é a missionalidade. Já ouviram falar sobre isso? Estamos falando sobre uma igreja missional. Missionalidade, então, na verdade, é a característica ou o estado daquele que faz da missão de Deus a sua missão. Missionalidade é a característica daquele que faz da missão de Deus a sua missão. E qual é a missão de Deus? Restaurar a glória, ou a sua glória, na humanidade. Então, missionalidade, quando nós falamos sobre uma igreja missional, nós estamos falando sobre uma igreja dedicada a restaurar na humanidade a glória de Deus que foi perdida com a queda no Éden. Essa é a missão da igreja. Tudo que envolve a existência e a atuação da igreja gira em torno disso. Vocês já vão saber o que esses números querem dizer aqui. Quando nós falamos sobre uma igreja radicalmente missional, nós estamos dizendo então que é aquela igreja que vive e que se envolve na missão de Deus da forma mais intensa possível. Eu gostaria que você pensasse na sua vida nesse momento. Eu gostaria que você pensasse no seu dia a dia como igreja de Jesus Cristo. E eu estou pensando na minha vida também. Qual é a parte da nossa vida, individualmente, como comunidade de fé, que está intimamente ligada à missão de Deus na terra? Muitas vezes nós acabamos pensando que a igreja era o objetivo final do plano de redenção. Muitas vezes nós somos levados a pensar que a igreja é o fim do plano da redenção e da salvação. Queridos,
A igreja não é o fim do plano da redenção. A igreja faz parte do plano de redenção da humanidade. Deus constituiu a igreja para que a igreja pudesse levar o seu propósito redentor para toda a humanidade até que Jesus voltasse. O nosso Deus como um Deus missionário, o nosso Deus como aquele que enviou o Filho à terra para cumprir essa missão, é o mesmo Deus que nos envia pela terra para cumprir a mesma missão. Da mesma forma que Jesus foi enviado ao mundo, nós somos enviados pelo mundo para cumprir a mesma missão. O pastor Ricardo Agreste, que muitos conhecem, falando sobre igreja missional, ele disse o seguinte: a igreja missional é aquela em que o que acontece de segunda a sábado é imensamente mais importante do que o que acontece no domingo. Interessante isso. A igreja missional é aquela em que o que acontece de segunda a sábado é imensamente mais importante do que o que acontece no domingo. Para ele, domingo, as pessoas são treinadas e desafiadas para viverem de segunda a sábado para cumprirem a missão. E quantas vezes, no nosso jeito de pensar como igreja, de ser igreja, nós acabamos pensando que a missão da igreja é no domingo, que o ser igreja acontece no domingo. Eu estava compartilhando hoje com algumas pessoas que, se nós não tivermos uma vida de devoção a Deus, de comunhão com Deus, de busca por Deus, de segunda a sábado, não vai ser no domingo que isso vai acontecer. Muitas vezes nós usamos o domingo para recuperar a nossa bateria para o restante da semana, não é isso? Ou para a semana que está começando. Queridos, deveria ser o contrário. Nós deveríamos usar de segunda a sábado como ferramenta, como bateria para alimentar a nossa vida e a nossa espiritualidade, para quando estivéssemos então no culto coletivo de domingo, pudéssemos apresentar as nossas vidas, como Paulo disse, como um culto agradável ao Senhor. Se nós não vivermos de segunda a sábado, para cumprir a missão de Deus no mundo, no domingo nós não vamos cumprir. O domingo deveria ser apenas o clímax, o ápice da nossa vida como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo. Isso explica muitas vezes porque nós entramos nesse espaço de culto e saímos da mesma forma como entramos, vazios, desanimados, sem expectativas, desencorajados. O relacionamento com Deus não é desenvolvido no culto coletivo de domingo. Nós adoramos a Deus, estamos perto dele, nós celebramos a Deus, mas o relacionamento profundo e verdadeiro com Deus é desenvolvido de segunda a sábado no cumprimento da missão que Ele nos deu. Eu quero desafiar você nessa noite, sair daqui com um propósito de cumprir a sua missão de segunda a sábado, para que quando você chegar no próximo domingo, você celebre a Deus pelas oportunidades que Ele deu para você durante a semana de cumprir a missão que Ele deu para você. Agora que nós entendemos a missão de Deus, vamos entender então a estratégia de Deus. A missão de Deus: restaurar a sua glória. E qual foi a principal estratégia de Deus? Foi demonstrar o seu amor e a sua graça através da encarnação, ou seja, através do envio de Jesus ao mundo como homem. Queridos, se o nosso Deus é um Deus missionário, se o nosso Deus é um Deus que dá um passo em favor das pessoas, a encarnação de Jesus Cristo é o ato mais dramático e impactante dessa ação missionária de Deus. Billy Graham, que é muito conhecido, ele disse o seguinte certa vez: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Bonito isso.
o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Queridos, foi através da encarnação que Jesus experimentou as mazelas, as tentações e as dores da humanidade. Foi através da encarnação, se tornar carne, que Jesus experimentou o que nós experimentamos como seres humanos. E Jesus, então, para continuar a sua obra através da igreja, usou a mesma estratégia. Guardadas as devidas proporções, Jesus deixa o seu lugar de conforto, a sua glória, para viver entre os homens, para se relacionar com as pessoas, para tocar nos leprosos, para comer com os pecadores, para receber adoração de prostitutas. E Jesus nos envia como sua igreja para termos o mesmo tipo de relacionamento com as pessoas que carecem da sua glória. E aí a pergunta que nós precisamos fazer: onde e quando nós vamos nos relacionar com as pessoas que carecem da glória de Deus? No culto de domingo à noite? Pode ser, mas é na nossa vida de segunda a sábado, andando pelas ruas como Jesus andou, entrando nas casas como Jesus entrou, conversando com as pessoas na beira do caminho como Jesus conversou, tocando nos enfermos como Jesus tocou, dando ouvidos para os desprezados como Jesus deu, restaurando a dignidade das pessoas como Jesus restaurou. É interessante que quando nós falamos sobre igreja vem de uma palavra grega eclesia ou eclésia, que é a junção de duas palavras. A primeira é ek, é um prefixo que significa para fora ou do lado de fora. Eclesia vem do verbo kalel, que é chamar. A expressão eclesia ou eclésia significa, no grego, chamados para fora. Chamados para fora. A história nos conta que nos povoados gregos na antiguidade, quando a comunidade precisava tomar uma decisão importante, quando precisava decidir sobre algo que impactar grandemente a sua vida, alguém passava na rua chamando os moradores para fora das suas casas, e eles então se reuniam do lado de fora, e essa comunidade passou a ser chamada de eclesia, chamados para fora. Interessante pensar que o nome que Jesus deu para o seu povo aqui na terra foi chamados para fora. Há quem diga que igreja só é igreja se for para os de fora e não para os de dentro. E repito, como que nós vamos querer cumprir a missão da igreja então, se ficarmos voltados apenas para aqui, para o domingo à noite? Chamados para fora, é lá fora que nós cumprimos a missão de Deus, o chamado de Deus para nós. E isso, queridos, tem tudo a ver com a encarnação de Jesus. Concordam comigo? Tem tudo a ver com esse movimento de Deus de ir ou de vir ao nosso encontro. Tem tudo a ver com essa ação de Deus de tomar a iniciativa de se aproximar daqueles que precisam da glória de Deus, daqueles que estão sofrendo por causa do pecado, daqueles que não aguentam mais viver sem a glória de Deus. Da mesma forma que Jesus veio ao encontro da humanidade, nós precisamos ir ao encontro da humanidade. Isso é ser uma igreja radicalmente missional. E qual é a melhor estratégia da igreja então para cumprir a sua missão? É a encarnacionalidade, né, Silas? Encarnacionalidade é o envolvimento intencional e consciente com aqueles nos quais Deus deseja restaurar a sua glória. Queridos, nós somos salvos por Jesus Cristo, nós cremos na redenção eterna, nós cremos que um dia nós estaremos desfrutando da presença do nosso Deus, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais pranto,
no lugar que nenhum olho humano pôde contemplar, que ninguém consegue explicar as belezas de lá. Mas muitas vezes nós pensamos que nós somos chamados para o depois também, mas nós somos chamados para o agora. Eu costumo dizer que se a igreja existisse apenas para louvar a Deus, ela já teria subido, porque lá, depois da restauração completa de nós mesmos, quando nós estivermos mais sujeitos ao pecado, é que vamos prestar o verdadeiro louvor e adoração a Deus. Nós existimos nessa terra para cumprir a mesma missão de Jesus, que é restaurar a glória de Deus na humanidade. Muito bem, vamos aos números aqui. Eu não sei se você sabe, mas quando nós falamos sobre a missão de Jesus Cristo na terra, é interessante como o nosso Senhor, Ele se preocupou em restaurar a dignidade das pessoas. Já pararam para pensar nisso? O nosso Senhor se preocupou em resgatar a dignidade das pessoas. Ele curava os enfermos, Ele acolhia os pecadores, Ele jantava com cobradores de impostos, Ele recebia adoração de prostitutas, como eu falei aqui. Ele se preocupava em restaurar a dignidade das pessoas. Muitas pessoas falam que a Bíblia é machista, mas queridos, Jesus restaurou a dignidade das mulheres. Se nós olharmos para a genealogia de Jesus, nós encontramos, por exemplo, Raabe, que foi uma prostituta. Nós encontramos Betseba, que foi a esposa de Davi, que se relacionou com Davi antes, ou melhor, teve uma relação adúltera com Davi. Se nós olharmos para Jesus Cristo é o Deus que restaura a dignidade das pessoas. Agora olha que interessante isso. No mundo, a cada 4 segundos, morre uma pessoa de fome. Nós começamos o nosso culto aproximadamente 7h30. Se alguém quiser fazer o cálculo, pode fazer. 13 milhões no Brasil passam fome. Desses, estima-se que mais de 5 milhões de pessoas passaram um dia ou mais sem consumir alimentos ao longo de 2017. Estima-se que há cerca de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável no mundo. 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. Quase 2 milhões de crianças morrem todos os anos por causa da diarreia. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 8 em cada 10 mortes são atribuídas à má qualidade de água, ou da água. No Brasil, quase 50% da população ainda não tem acesso à coleta de esgoto. Não precisamos ir muito longe não. A ONU estima que no mundo 6 mulheres morrem a cada hora vítimas de feminicídio. No Brasil, há cerca de 606 casos de violência doméstica todos os dias e 164 estupros, mas a estimativa das autoridades é que apenas 10% dos casos são notificados. No mundo, 2.160 pessoas cometem suicídios todos os dias, uma pessoa a cada 40 segundos. No Brasil, são 32 pessoas por dia, ou uma pessoa a cada 45 minutos. No mundo, queridos, há cerca de 40 milhões de pessoas submetidas à escravidão. No Brasil, em torno de 370 mil pessoas trabalham em regime de escravidão. Isso para não falar aqui sobre os órfãos, sobre os moradores de rua, sobre os encarcerados, sobre os dependentes químicos, sobre as prostitutas, sobre os idosos abandonados.
E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite: como nós vamos cumprir a missão de Deus de restaurar a glória de Deus perdida na humanidade, se nós não formos ao encontro dessas pessoas? Conseguem perceber o tamanho da nossa responsabilidade como igreja de Jesus? Conseguem perceber o tamanho do desafio que nós temos diante de nós? Como eu falei, o nosso Deus é um Deus que se preocupa em restaurar a dignidade das pessoas. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele quer que todos nós vivamos como sua imagem e semelhança. E queridos, quando a igreja deixa de olhar para isso, quando a igreja deixa de se importar com essas pessoas, quando ela deixa de se importar, de se preocupar com o afastamento das pessoas da glória de Deus, a igreja pode fazer qualquer coisa, menos cumprir a missão de Deus na terra. A única razão da existência de Deus, ou melhor, da igreja na terra, é cumprir a missão de Deus. E se a igreja não cumpre a missão de Deus, para que ela existe? A igreja precisa assumir o seu papel de agente de transformação social, tendo como base a glória de Deus. A igreja precisa ser direcionada para o mundo em vida, obras e palavras. A igreja precisa se envolver profundamente com a vizinhança, com a comunidade, com aqueles que estão sedentos de justiça e precisam de compaixão e graça. Olhem para as bem-aventuranças em Mateus 5, padrão do reino de Deus. Quantos que estão chorando, nós estamos consolando. Quantos que estão buscando justiça, nós estamos saciando essa busca. Quantos que estão sofrendo, nós estamos levando alento. Quantos dos que estão desesperados, nós estamos levando esperança. Queridos, as pessoas estão sofrendo e morrendo lá fora, carentes da glória de Deus. O que nós estamos fazendo com isso? Não há nada mais triste, não há nada mais dramático do que viver e morrer sem a glória de Deus. Se a vida sem a glória de Deus já é ruim, a morte sem a glória de Deus é ainda pior. Essa é a razão de existirmos como igreja. Essa é a razão de ainda estarmos nesse mundo, pisando essa terra que foi pisada por Jesus Cristo. E aí, queridos, precisamos entender que devemos adequar tudo o que nós somos como igreja para cumprir o chamado de Deus. Precisamos ajustar tudo o que nós somos internamente para viver como igreja externamente, chamados para fora, para cumprir a missão de Deus, de restaurar a sua glória na humanidade. Precisamos investir os nossos dons, recursos, tempo e ações para restaurar a glória de Deus aos perdidos. Eu já estou concluindo. E eu quero fazer uma pergunta: como nós vamos demonstrar missionalidade e encarnacionalidade para com os de fora, se nós não fizermos primeiro para com os de dentro? Conseguem perceber isso? Como nós vamos demonstrar compaixão e graça? Como que nós vamos trabalhar para restaurar a dignidade das pessoas de fora, se nós não fizermos antes com os de dentro? Em Gálatas 6, 9 a 10, Paulo diz o seguinte: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Talvez você esteja sentado do lado de alguém nesse momento, que esteja precisando de uma oração, de um abraço, de uma palavra de encorajamento, de uma ajuda material, de um socorro em tempo de angústia. Talvez. Irmãos, nós não podemos ficar em paz com a nossa saúde, com a nossa fartura, com o nosso sustento e com a nossa tranquilidade, enquanto houver no nosso meio pessoas sofrendo, precisando de ajuda material, do nosso abraço e da nossa oração. O texto de Atos diz que aquela igreja missional, que aquela igreja encarnacional, compartilhava tudo que possuía, vendia propriedades e bens e repartia o dinheiro entre os necessitados, partiam o pão com grande alegria e generosidade. Não estou falando aqui para ninguém sair vendendo bens para distribuir para os pobres, a não ser que Deus esteja pedindo para você fazer isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos compartilhar a graça e o amor de Deus que recebemos dele, com alegria e com generosidade, para aqueles que precisam sentir o mesmo amor e a graça de Deus. E se nós não fizermos isso para com os de dentro, não faremos para com os de fora. Nosso Deus entregou tudo o que Ele tinha para resgatar a sua glória em nós. Mas será que temos coragem de entregar tudo o que Deus nos dá para resgatar a sua glória nos outros? O nosso Deus entregou tudo o que tinha para resgatar a sua glória em nós. Será que nós teremos a coragem de entregar tudo aquilo que Deus nos deu através da sua glória para restaurar a glória dele nos outros? O desejo do meu coração nessa noite, muito incomodado com isso, durante a semana inteira trabalhando nesse texto, é que nós possamos ser uma igreja radicalmente missional. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da nossa vida, até a volta de Cristo. O desejo do meu coração é que estejamos com os nossos olhos abertos, ouvidos atentos para a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, para que possamos demonstrar compaixão e graça por essas vidas, assim como Deus demonstrou a cada um de nós. Amém? E eu quero dizer para vocês o seguinte: não fiquem nem um pouco chateados, ou se sintam pressionados com o que estou falando aqui, porque, meus irmãos, eu faço parte da mesma igreja que vocês, eu faço parte do mesmo grupo, nós estamos todos juntos para cumprir a missão de Deus. E o que eu estou compartilhando com os irmãos nessa noite, parte de um incômodo que tem havido no meu coração. O meu desejo sincero é que possamos ser uma igreja assim, uma igreja missional, uma igreja encarnacional, para que a glória de Deus seja restaurada na vida de muitas e muitas pessoas. Você tem o desejo de fazer isso? Você tem o desejo de ver a glória de Deus sendo restaurada nas pessoas desse mundo? Você tem o desejo de ver a glória de Deus sendo restaurada nos seus vizinhos, nos seus amigos, nos seus familiares, nos seus colegas de trabalho, que estão morrendo, vivendo, sofrendo sem a glória de Deus? Você tem esse desejo no seu coração? Quero convidar você, se você tem esse desejo, a se colocar de pé. Nós vamos orar todos juntos, pedindo para que Deus nos abençoe. O refrão é assim, ó: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Vamos lá com a banda?